Olá pessoal, sou Janaína Queradia, da coluna Em Loco, Novas Tendências do Direito. E essa semana, mais um tema de suma relevância para compartilhar com toda a sociedade, ou seja, grandes julgamentos da história. Uma pessoa muito especial que faz parte tanto da minha área acadêmica, da advocacia, como os nossos contatos pessoais, é a doutora Maria da Glória Colucci, uma estudiosa do direito que, inclusive, na data de hoje, vai lançar um livro que fala a respeito dos grandes julgamentos da história. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. E eu quero agradecer de antemão porque nós estamos em meio à participação dela na Conferência Nacional da Pessoa Idosa e entre uma palestra e outra, trouxe ela para compartilhar algumas informações bem relevantes, bem legais. Então, doutora Maria da Glória, nos fale um pouquinho a respeito desse estudo que enfatiza um grande julgamento da história. Trata-se de uma coleção de obras voltadas para tratar dos grandes julgamentos da história, que é uma obra que está sendo organizada pelo professor Marcelo Bueno, o desembargador Günther, que na verdade se dedicaram à pesquisa desses aspectos que envolvem os grandes julgamentos da história. Existem várias dessas obras que já foram publicadas e teremos agora o lançamento do julgamento de Jesus Cristo. E me foi solicitado que escrevesse sobre o julgamento de Jesus Cristo. E quais são os aspectos que a senhora analisa dentro dessa questão dos julgamentos, então, de Jesus Cristo? No caso do julgamento de Jesus Cristo, pela própria natureza da obra, ela não tem um cunho religioso. Foi direcionada para uma abordagem filosófica a propósito do que é a verdade, porque a questão da verdade tem atravessado séculos e até o presente momento os grandes filósofos ainda não conseguiram responder. Então o subtítulo da obra é Jesus Cristo, Verdade e Pós-Verdade. Dentro desse seu estudo a respeito da ciência jurídica, da ciência do direito, esse estudo apontando um grande julgamento da sociedade, que seria o de Jesus Cristo, no mundo histórico, no contexto histórico, vem em paralelo com a nossa própria Constituição Federal. Na Constituição Federal, que a gente sempre aborda toda semana, nós temos o devido processo legal, ninguém pode ser considerado culpado sem o devido processo legal. Como que a senhora entende, nesse contexto, de analisar a ciência do direito e esse julgamento tão precioso que a senhora pode se debruçar? Olha, o julgamento de Jesus, ele observou dois momentos diferentes. Um foi o processo à luz do direito romano, que é analisado na obra, e o outro momento envolveu os procedimentos realizados perante o Sinédrio a partir de uma legislação judaica. O que a gente pode observar é que, friamente, uma vez que a obra não tem uma conotação religiosa, é que, de fato, o julgamento foi feito de acordo com os padrões existentes à época. Mas, por trás desse julgamento, houve, sem dúvida, uma forte conotação política, porque Jesus Cristo incomodava com as suas ideias e esta foi, sem dúvida, a fórmula que eles encontraram para eliminá-lo, uma vez que ele foi acusado da prática do crime de sedição, que seria uma espécie de levante contra as autoridades constituídas. E é interessante analisar que, em que pese ser um julgamento histórico de suma relevância, tirando o aspecto religioso que poderia ser tratado, mas não é objeto da obra, nesse contexto atual nós temos uma série de polêmicas, uma série de questionamentos da sociedade no tocante a tantos julgamentos que nós estamos enfrentando.
eu gostaria que a professora Maria da Glória deixasse uma mensagem para essas pessoas que buscam entender um pouquinho mais o contexto do julgamento, tanto do histórico como atual, e que querem enfatizar e enriquecer ainda mais os seus estudos através de uma obra como essa que está sendo lançada no dia de hoje. Na verdade, o que a gente pode perceber no estudo que eu fiz do julgamento de Jesus Cristo, verdade e pós-verdade, eu inclusive trabalhei uma questão tormentosa dos dias atuais, representada pelas verdades forjadas, as chamadas fake news. E podemos perceber que essas verdades maquiadas, forjadas, adulteradas, sempre existiram, porque é da natureza do ser humano, quando se defronta com algo que lhe é contrário, desfavorável, que venha a mentir. Isso foi feito com o julgamento de Jesus. Também é importante pensar que à época de Jesus havia apenas um procedimento. Não havia uma sequência de atos, de fases, mas não havia a ideia de um processo como instrumento de justiça. Porque a ideia do processo como instrumento de justiça somente apareceu do ponto de vista científico, da processualística moderna, a partir do final do século XIX, quando ali foi publicada uma obra de grande envergadura, intitulada exatamente Pressupostos Processuais, de Oscar Bülow, um grande processualista alemão. Então passou-se a ver o processo como um instrumento de justiça, e as partes envolvidas no processo estão ali em igualdade de condições, respeitando-se o contraditório e etc. E à época de Jesus isso não aconteceu, porque era apenas um procedimento e ele foi objeto de questionamentos, mas ele mesmo não construiu a sua própria defesa. E é interessante analisar, com a fala da professora Maria da Glória, ela estudou com muita profundidade o julgamento de Jesus Cristo, mas correlacionou inclusive com fake news, com a ausência do devido processo legal, do direito de defesa. Então, esses fatos no contexto atual, porque a partir da próxima semana a gente já começa a trabalhar um pouquinho aqui na nossa coluna a questão de política, administração pública, as eleições, nesse momento se reportar e refletir um pouquinho mais sobre os julgamentos que nós já tivemos anteriormente e aqueles que nós estamos presenciando. Então, professora Maria da Glória, quero agradecer imensamente a sua participação. Amanhã nós teremos mais um vídeo com um participante de honra e na sexta-feira acompanhem também os escritos tanto da professora Maria da Glória quanto de outros estudiosos de direito que se dedicam à análise, à investigação do direito como um todo e principalmente nessa semana dos grandes julgamentos da história. Muito obrigada, professora. Até a próxima.